E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. E será que chegou a hora da renda fixa? Da exposição em renda fixa? É disso que nós vamos falar nesse vídeo, porque essa semana eu estava gravando algumas aulas para o Clube dos Capitalistas 2.0 e quando eu fui falar de renda fixa, quando eu fui abordar na aula de renda fixa, na prática, essa modalidade de investimentos, eu me deparei com alguns títulos pagando 12% ao ano em renda fixa, pré-fixada. Me deparei com títulos pagando inflação, IPCA, mais 5,41%. Basicamente você tendo aí mais de 15% de rentabilidade ao ano. Só que de boaça, assim, tranquilaço. E aí eu vi, cara, isso aqui tá ficando atrativo. E alguns vídeos atrás, alguns meses atrás, aliás, eu falei que um dos problemas que poderiam levar a uma perda de atratividade da renda variável, como as ações, que levaria a uma correção nos mercados, seria a alta da taxa de juros. Por quê? Porque acaba ficando menos atrativo você se expor em renda variável quando você tem um título, quando você tem lá um CDB pagando 12, 13%. Imagina você receber 1% ao mês para ficar tranquilaço. Isso acaba desestimulando com que as pessoas vão para o mercado de renda variável. Pelo menos algumas pessoas. Isso acaba, claro, aquela açãozinha lá que paga lá dividendo de 5%, 6%, ela vai tomar ferro. Ela vai sofrer. Mas, Gabriel, alguns vídeos atrás aqui no canal você não falou que iria começar a se expor um pouco em ações? Pois é, falou bem, um pouco. E o porquê que eu vou começar a fazer isso? Porque dentro da minha estratégia da carteira antifrágil, a estratégia da carteira antifrágil manda eu estar exposto em ativos de risco. Mas por que você não está exposto hoje, Gabriel? Como eu falei para vocês alguns vídeos atrás, hoje a minha carteira está bem agressiva, ela não está conservadora, embora na minha visão ela deveria estar mais, por conta do cenário macro que eu vejo que está muito deteriorado. Mas hoje, como eu vejo uma grande oportunidade nas criptomoedas, a maior parte da minha carteira está exposto justamente nesse mercado das criptos, Bitcoin, altcoins. Então hoje a minha carteira está agressiva por conta que eu vejo uma oportunidade local nessa classe de ativos e eu estou expondo até mais do que eu deveria, estou me expondo mais do que eu deveria nessa classe de ativos para aproveitar essa última pernada no Bitcoin, que eu acredito que seja a última pernada no Bitcoin, que depois vai levar uma correção. E eu quero aproveitar essa última pernada para ter uma rentabilidade, para dobrar, quem sabe ainda triplicar o meu patrimônio e depois realizar esse lucro para me expor na renda fixa, para aproveitar possíveis oportunidades tanto no Bitcoin quanto no mercado geral. Então, vamos entender aqui e colocando os pingos nos is. Primeira coisa, sim, é a hora da renda fixa. Só que nunca deixou de ser a hora da renda fixa. Nunca a renda fixa deixou de ter espaço, de ter importância dentro da sua carteira. Nunca. Porque a renda fixa, mesmo em momentos que o Banco Central vai lá e manipula as taxas de juro para depreciá-las, como a gente viu aqui no Brasil, esse absurdo que nós cantávamos a bola aqui no canal, de que o Brasil não comportava uma taxa de juros de 2% e que isso levaria a um problema como a depreciação da nossa moeda, e a nossa moeda depreciando, como nós dependemos de ativos dolarizados externos, nós teríamos um problema de inflação. Nós cantávamos essa bola. E quem conseguiu ouvir, conseguiu se dolarizar e se proteger dessa depreciação. Mesmo naquele momento que a taxa Selic estava pagando 2%, que os títulos de longo prazo estavam pagando menos, era momento de você estar exposto em renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa, mais do que a rentabilidade, mais do que o lucro que ela vai te dar, ela te dá a possibilidade de te dar liquidez. Ela te dá liquidez para sua carteira. Então, dentro da estratégia da carteira antifrágil, de um lado, nós vamos nos expor em ativos conservadores e, de um lado, nós vamos nos expor em ativos agressivos, para que esses ativos agressivos nos permitam ter a possibilidade de aumentar a rentabilidade da nossa carteira. Mas o nosso foco da carteira antifrágil é proteção de capital. E quando você fala em proteção de capital, às vezes você tem que abrir mão um pouco da rentabilidade. Não totalmente, mas você tem que
fazer esse gerenciamento para você não colocar o seu patrimônio em ruína. Não adianta você ter uma rentabilidade de 500% e de uma hora para outra o ativo perde 80% e você perde a chance de realizar o lucro e você só teve um lucro fictício, porque ele valorizou, corrigiu e você ficou chorando. Por isso que eu falei que no Bitcoin eu estava muito exposto e agora eu já estou pensando em formas de realizar esse lucro para que eu, com esse lucro, aloque na parte da minha carteira que é o caixa de oportunidade, comece a me expor mais nesse caixa de oportunidade para aproveitar. Primeiro, me expor novamente no Bitcoin quando ele corrigir e estiver mais barato, assim eu posso aumentar a quantidade de Bitcoins que eu terei na minha carteira. E também, com esse lucro que eu vou ter explosivo das criptomoedas, eu também consigo ter o caixa de oportunidade para aproveitar uma possível correção no mercado acionário, porque pelos estudos fundamentalistas que eu venho fazendo, a macroeconomia como um todo, ela está deteriorada. A saúde da macroeconomia como um todo, ela está deteriorada. Então, nós temos um grande risco de estar exposto em renda variável. Nós temos um grande risco. Mas o que está mantendo tudo isso? Os estímulos governamentais. Que é aquela história, o Estado cria um problema, e daí na tentativa de solucionar o problema que ele cria outro problema, e assim vai. Então nem um político quer que a bomba estoure no mandato dele. Então, se depender dos políticos, eles vão continuar imprimindo dinheiro e tudo mais, só que isso vai gerando outros problemas. Então, por enquanto, as bolsas elas estão sendo mantidas em alta, elas estão em alta como a S&P, por conta das injeções monetárias. Esse dinheiro que o governo injeta fica ali no sistema financeiro. Mas boa parte desse dinheiro também foi para as pessoas através dos auxílios, por isso que nós estamos vendo essa inflação, não só no Brasil, mas também como a maioria dos países. Só que no Brasil está mais acentuado por motivos que a gente já comentou aqui em outros vídeos. Então, voltando aqui para a renda fixa. A renda fixa, ou perda fixa, como alguns malucos falam, não tem essa, pessoal. Ela tem uma função. Ela não pode sair da sua carteira. Porque você sempre tem que ter um caixa de oportunidade. Mesmo você que gosta de estar mais em renda variável, de você estar exposto de maneira mais arrojada, você precisa da renda fixa para ter um caixa de oportunidade para comprar em eventuais correções na renda variável. Se você assim quiser, né? Comprar esses ativos que você gosta mais barato. Então, esse que é o ponto que eu quero trazer para vocês. Nunca foi hora de sair da renda fixa. A grande sacada é a alocação. Em um momento de maior saúde da economia, é claro que você vai alocar maior patrimônio em renda variável para buscar aproveitar esse momento de expansão. Agora, quando você entende que o momento está complicado, que é um momento que a macroeconomia está deteriorada, você vai começar a ficar mais defensivo, que é o que eu pretendo fazer agora, realizando os lucros do Bitcoin. E aí, como eu vou realizar boa parte das minhas criptos, como eu falei, a carteira antifrágil lá manda eu estar uma perninha em renda variável no risco para buscar ali ter algum tipo de rentabilidade maior do que a renda fixa. E aí, por isso que eu vou me expor em ações, mas muito pouco. A maior parte da minha carteira agora, ela cada vez mais vai ficar na renda fixa, mas também em ativos defensivos. Porque eu acredito que a saúde da macroeconomia está começando a ficar muito complicada. Ok? Eu não estou dando recomendação de investimento alguma, mas só passando meu panorama. E eu acredito que o que vai dificultar o crescimento da renda variável é justamente a alta de juros, que a gente está vendo agora, não só no Brasil, mas como eu acredito que a gente vai ver muito em breve nos Estados Unidos, porque a inflação está começando a cantar lá e o Fed vai ter que dar um jeito nisso. Eu acredito que ele vai começar a aumentar a taxa de juros lá. E isso não vai só interferir nos mercados de renda variável como as ações, mas também na economia real, porque tomar crédito vai ficar mais caro. E empresas zumbis serão prejudicadas por conta disso. Empresas que hoje sobrevivem a juros zero vão ter mais dificuldade de rodar a sua operação. E é aí que eu acredito que vem algum tipo de correção. Porque essa alta que nós estamos vendo, ela não faz sentido. Pelo menos na minha opinião. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Né? Mesmo entendendo que o cenário macro está deteriorado, meio que a gente se obriga a estar exposto em algum tipo de renda variável, em alguns ativos
ali que a gente vê algum tipo de oportunidade, mas no momento agora, pessoal, cada vez mais vai abrir mais espaço para renda fixa, com certeza. Como a gente está vendo aí, alguns títulos super conservadores, super seguros, pagando aí 15% para você ficar de boa. Imagina se tem uma rentabilidade de 1% ao mês, cara, é muita coisa para você ficar de boa, né? É claro que quando você sai do mercado de criptos, que você faz ali 300, 400% num ciclo, 15% é pouco. Só que você está correndo um risco maior. Na renda fixa é muito tranquilo, cara, 15% é muita coisa. Então você aproveita esses momentos de expansão para multiplicar o seu patrimônio absurdamente, e quando você vê que o risco está aumentando, você aquieta e repete isso novamente. Essa que é a ideia da carteira antifrágil. É você fazer esse gerenciamento da alocação para você, principalmente, proteger o seu patrimônio, aproveitando esse movimento da economia. Eu acredito que o cenário agora é de inflação e é de extremo risco, porque cada vez mais os juros tendem a aumentar. Como a gente está vendo no Brasil, quando o juro estava 2%, nós cantávamos essa bola, que não fazia sentido e que o juro iria aumentar. E aí você tem que entender a consequência desse aumento de juro. Perde a atratividade às ações, os fundos imobiliários, as pessoas vão começar a emprestar o dinheiro lá em CDBs, em LCI, LCA, no Tesouro, para ter a rentabilidade dela com segurança. Então ocorre, o dinheiro sai, né, da renda variável, então acaba deixando as ações cada vez menos atrativas. Embora nós tenhamos um cenário inflacionário e as ações, teoricamente, elas tendem a te proteger desse cenário, e as empresas elas vão repassar essa inflação através dos dividendos, acaba perdendo atratividade a renda variável porque você tem um título que está pagando lá 12%, 15%. Então é isso que a gente tem que ficar de olho também na hora de investir e alocar. Por isso que a partir de agora, assim que eu começar a realizar o meu lucro, eu espero que eu consiga acertar esse movimento e realizar meu lucro em Bitcoin, eu vou cada vez mais ficar alocado em ativos conservadores, que dentro desses ativos conservadores engloba-se, né, inclui-se a renda variável, entre outros. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Fazia tempo que eu não falava de renda fixa, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, manda aí nos comentários. Eu também tô abrindo caixinhas de pergunta lá no Instagram, tá? Aqui no Instagram, ó, aqui nos stories, eu abro caixinha de perguntas aqui, de tempos em tempos, então me segue lá no Instagram, que aí você pode clicar aqui e mandar a sua pergunta, né? Hoje eu tava respondendo uma galera lá, ó, e só quem me segue lá no Instagram consegue aproveitar. Então, se você quer me fazer algum tipo de pergunta e tal, que eu responda nos vídeos, eu vou começar a abrir mais essas caixinhas de pergunta lá no Instagram, e eu vou pegar as perguntas de lá e responder aqui no YouTube. Mas, uma vez ou outra, eu vou filtrar também algumas perguntas aqui do canal, né? As que eu consigo printar ali e tal, que eu consigo ver, eu vou trazer daqui também. Então, se você ficou com alguma dúvida aí, deixa aqui nos comentários. Assiste os vídeos antigos também, porque um vídeo complementa o outro, né? Eu vou fazer o Clube dos Capitalistas justamente para fazer uma linha cronológica, né, dos vídeos, porque às vezes a gente fala de um assunto num vídeo, aí a pessoa não assiste, daí ela faz a mesma pergunta no outro vídeo, aí fica um rolo aqui no YouTube. Se eu for repetir todas as vezes as mesmas coisas aqui no YouTube, vai demorar, cada vídeo vai ter 5 horas de duração. Então a ideia do clube é justamente compilar tudo isso e colocar numa ordem cronológica para ajudar o entendimento. E a gente está trabalhando para acelerar esse processo da volta do clube aí, para que você entenda um pouco dessa estratégia da carteira antifrágil, e também vai ter lá dentro o curso de opções. A gente vai falar mais sobre ciclos econômicos lá dentro, vai ser muito legal. Estamos trabalhando aí duro para conseguir trazer isso o mais rápido possível para vocês. Tudo bem, seus capitalistas? Por hoje é isso. Deixa seu like se esse vídeo te agregou em alguma coisa. Se você ficou com uma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha no grupo do WhatsApp para que a gente alcance mais pessoas. Tudo bem? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, seus capitalistas!